Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Pausa Técnica, daqui o Cirilo Luís, que agora vamos para mais um vídeo aqui das guias da off-season e vamos para o Texas, para Houston. Estes vídeos que têm-se atrasado um bocado, isto por minha culpa e também um bocado dos Rockets, no sentido de ter primeiro ido a jogo 7 e não só, porque depois da eliminação do jogo 7 havia uma questão que era a questão do Fred VanVleet, não é? E que supostamente não, tinha mesmo uma cláusula no seu contrato que a equipa dos Rockets tinha 5 dias para decidir a sua team option. Exatamente. 5 dias, que acabava na sexta-feira passada, dia 9. Acho que é 9 de maio. Em que depois os Houston Rockets tiveram a discutir com o jogador, porque, pronto, era uma decisão que podiam arrepender caso ativasse o contrato dele, não é? Vamos imaginar, se ativasse o contrato dele, podiam arrepender no sentido de, epá, pode ficar um contrato algo gordo para ser trocado, como também podiam se arrepender de não ativar e ser um jogador free agent, e mesmo que os Rockets, ok, vamos desativar a team option e depois vamos negociar um contrato ou renovar um contrato, com ele, depois já não podiam trocar, os jogadores só podiam trocar a 15 de dezembro. Podiam fazer uma espécie de sign and trade, isso é verdade, também podiam fazer isso. Mas pronto, Fred VanVleet, essa discussão vai passar para 29 de junho, em que eu acredito claramente que os Rockets até lá vão estar a ver as melhores opções que podem ter em cima da mesa, possíveis cenários de trocas que eles têm em mente, usando o contrato do Fred VanVleet. E depois lá está em 29 de junho, depois decidem se ativem para uma troca ou não, ou se ativam e fazem uma espécie de sign trade, ou se não, renova o contrato com ele e depois fica com o jogador na mesma e claro, a ganhar menos dinheiro, porque a sua team option é de 45 milhões de dólares, exato, foi aquele tal contrato máximo que ele recebeu naquela free agency de há 2 anos, sim, há 2 anos atrás, a ganhar 30% do cap. Yeah, um absurdo. Mas sim, Houston, tivemos tive estas coisas e também a nível pessoal também foi um bocado difícil gravar e também publicar, também porque já tinha alguns na gaveta, por exemplo, o dos Clippers que saiu antes deste, eu já tinha gravado há algum tempo, só que depois passou-me completamente publicar, mas pronto, é a vida. Mas lá está, ainda vamos a tempo, atenção. Mas como eu disse, já falei aqui da questão do Fred VanVleet, que se calhar é um belo nome para esta questão de Houston, que pode definir algumas coisas, mas não é só. E passando outra vez aqui para o Starting Five, pronto, já falei aqui do Fred VanVleet. Jalen Green, yeah, este é um nome muito forte, que pode mesmo não ficar na equipa. E sinceramente vejo mais possibilidade do Fred VanVleet ficar, embora num cenário, já posso dizer o meu cenário, de não ativa a team option e renova por valores mais consideráveis, tipo os Houston Rockets a um contrato de 30 milhões anuais, claro, não é de um ano ou dois, de vários anos, mas ao Family 30 milhões anuais, pelo menos, também não estamos a falar de um jogador assim veterano, é um jogador acho que tem 30 anos, só vou, por isso acho que podem dar 3, 4 anos, assim a ganhar 30 milhões, 30 e qualquer coisa, se calhar. Porque também acho que a nível de mercado free agency eu não estou a ver os Brooklyn Nets a dar um contrato chorudo ao Fred VanVleet, ou gastar o seu max slot no Fred VanVleet, sinceramente. Ou mesmo que haja interessados para o sign and trade, não estou a ver alguém a dar mais que isto ao Fred VanVleet, sinceramente. Mas é por isso que eu acredito mais no Fred VanVleet a ficar no Houston Rockets que o Jalen Green, nestes playoffs tivemos um grande jogo de Jalen Green, nesta série de 7 jogos contra os Warriors, mas só fui. O resto, houve um jogo ou outro, ok, mas em resumo dos 7 jogos, não. E o Jalen Green, que foi uma discussão ano passado, não é? Para a sua rookie extension, que acabou por renovar, contrato até que mete ali alguma pressão até em cima do jogador, porque são 3 anos de contrato em que o terceiro é player option, pressão do jogador e também um bocado na equipa, mas isso era na equipa se ele caso explodisse. Se o Jalen Green explodisse, digamos assim, acho que aí os Rockets tinham uma grande pressão no sentido de, epá, já não este verão, mas no próximo verão já podiam estar ali algo pressionados
na questão da renovação dele, porque ia entrar no último ano de contrato. Agora com este ano assim, pois, fica muito sujeito a ser trocado, e depois a questão é que o contrato dele não é mau, pode, pode a malta dizer aquela opinião que é na mesma overpaid, pronto, porque lá está, assustam com aquele valor, os tais 30 e qualquer coisa, 35, quase 34, 35 milhões anuais, em que o primeiro ano ganha 33,5, depois 36 milhões e depois player option 36 milhões, mas mesmo assim, pronto, é 21% cap, 20% depois, e já não, pronto, o pessoal depois vê se essa questão lá está da porcentagem de cap já não se está tanto, e como eu digo, é um contrato curto de apenas dois anos mais um, depende da player option do jogador, por isso não é um contrato mau, vamos dizer assim, não é 5 anos de contrato e que depois o valor sobe para 40 milhões e 40 e tal milhões e por aí fora. Este é o nome, lá está, uma peça que realmente que acho que pode sair, porque Houston Rockets, lá está, este ano, acho que este verão vão estar ativos, sinceramente. Eles não quiseram estar ativos, quer dizer, há 2 anos tiveram, quando foi bem Van Dylan Brooks, tentaram atacar o Brook Lopes, mas não conseguiram. Foram buscar o Jeff Green também, mas lá está. E também, por exemplo, ano passado, buscar o Steven Adams, aproveitaram a questão de Memphis querer reduzir o seu cap space no ano, para esta época, e eles foram buscar, estou a dizer, no ano passado, Steven Adams, que teve lesionado e depois jogou nesta época. Mas agora, este ano, a off-season do ano passado, ou no verão passado, ficaram quietinhos, basicamente, ok, buscaram um jogador ou outro, mas nada de, de especial, não é? E foram correr ao draft, não é? Que foram buscar o Rich Shepard, que não teve assim grandes minutos, e muitos jogos também. Mas agora eu acho que este ano os Rockets vão tentar ser agressivos, porque fizeram uma bela run de playoffs, 10 jogos, 7 jogos. Dá a sensação que se calhar podiam ter ganho e passado para, para a segunda ronda, é verdade, mas mesmo assim acho que foi uma boa run, porque estamos a falar de uma equipa com estes jovens jogadores. Pá, é verdade que tem, como eu dei, Van Vliet, Dylan Brooks, o Steven Adams, não sei o quê, que é coisa, mas os outros jogadores, Jalen Green, Amen Thompson, o Alperen Sengun, Tyree Eason, Jabari Smith, são todos jogadores jovens e que é a primeira experiência de playoffs. E que realmente notou-se ali algum verdismo, embora eu gostei do Sengun, por exemplo, mas voltando aqui à questão do Jalen Green, acho que vão ser agressivos, e aqui o Jalen Green é o forte candidato para ser o principal nome dos Rockets a estar em via de trocas, porque lá está o Amen, uma coisa, não, é intocável, mesmo o segundo acho que está intocável. De resto, não sei, o Dylan Brooks, muita gente tem falado um bocado de Dylan Brooks, mas que eu acho que o Doca gosta dele, sinceramente, e acho que não vai ser trocado, porque acho que é um jogador que o Doca quer, lá está, estar ali, marcar os seus triplos e ser aquele, lá está, tough guy, vamos dizer assim, ou o jogador assim, jogar um bocado sujo, essas coisas todas, e na defesa, isso. E acho que o Doca, lá está, também o mete naquela questão de, se calhar, não, eu quero ficar aqui com o Dylan Brooks, e também o seu contrato não é assim tão mal todo, porque é descendente. Por exemplo, esta época passada ganhou basicamente 22 milhões e meio, para o ano ganha 21 e depois no ano seguinte é 20 milhões, por isso é sempre a descer. Mas já, acredito que fica. O Amen Thompson, como disse, intocável, introcável e intocável também, já agora, porque ele não começou como no banco suplente, começou a suplente e agora é titular indiscutível, e que fez uma época absurda, e estamos a falar de um jogador mega atlético, se calhar é o mais atlético da NBA, muito provavelmente é, e defensivamente vai ser um jogador, vai estar sempre ali nas fortes candidaturas para a defesa do ano. Pronto, tem lá um alien chamado Embanyama, não é? Do outro lado, ali à beira, ali no Texas, mas também é absurdo. Agora, a questão é que construir à volta dele, acho que não, porque eu ainda não vejo ele a ser um jogador tipo Giannis, porque o Giannis era um jogador que é uma besta defensiva, e ainda é, mas no ataque tem certas limitações muito parecidas, que dá para comprar com o Amen Thompson. A questão do lance livre, a questão do lançamento, é verdade, mas depois tem questões, algumas que são parecidas com os Giannis, tal atleticismo, isso, mas o Giannis não tem o atleticismo assim tão coisa do Amen, mas
o Giannis é mais dominante. É verdade que o Amen ainda é novinho, se calhar com o tempo vai ganhando mais uma massazinha ali muscular e pode ficar lá está nesse nível, mas por agora não vejo o Amen Thompson a ser um Giannis, a ter que ter a bola na mão e a conseguir fazer o que o Giannis faz, que é realmente uma besta, aqueles Eurosteps e não sei o quê, e que é muito forte, lá está, e dominante, vamos dizer assim. O Amen acho que ainda não está nesse nível e os Rockets, se calhar, podem ver essa questão de ok, se querem ser competitivos, mas se calhar não vamos dar já aqui as chaves todas para o Amen. Na defesa, sim, obviamente, porque ele é o pilar defensivo desta equipa e isso revelou-se também nos playoffs, mas no ataque nem tanto. E vamos ver se o Sengun, embora o Sengun, que é passando por ele, ele fez uma boa participação dos playoffs, gostei para a primeira vez dele e estando ali com o Draymond Green ali na calha, na sua sombra, portou-se bem relativamente, e pegando, volto a dizer, pegando num contexto que ele estava, de ser a primeira vez dele, agora lá está, ele não é um Jokic, é verdade, ele não é um Jokic. E se calhar ele nunca vai ser um Jokic, é muito difícil. Isso é a única coisa que eu consigo ver. Quer dizer, ele tem ali potencial e pode melhorar muito o seu jogo, mas pode ser ali um Sabonis, vamos dizer, chegar ao nível Sabonis. Eu acho que ele ainda não chegou, mas não está assim muito longe. Mas o potencial dele acho que vai ser aí, a ser Sabonis. E nós sabemos que um Sabonis não pode ser um jogador principal de uma equipa que depois quer ambicionar altos voos. E acho que é isso, o Sengun é igual. Por isso, estou curioso para ver aqui os Rockets, sinceramente, se vão atacar. É verdade que fala-se muitos nomes, de Kevin Durant, obviamente, porque os Rockets têm as suas, as picks, lá está, dos Suns, não é? Tem as piques por exemplo, tem esta pique deste draft, não é? Não é aqui 9, que está aqui na imagem, é 10, por causa da questão do salto dos Dallas Mavericks, que esta imagem foi do Bobby Marks, agora props e plugs para o Bobby Marks, que é jornalista da ESPN, que disponibiliza estas imagens, embora estão desatualizadas esta questão do draft, não é? Porque ele foi aqui pela projeção da lotaria, e agora não, já não é 9, é 10, por causa da questão, como disse, do salto da NBA, mas lá está, sigam o trabalho de Bobby Marks na ESPN, nos seus artigos que escreve lá pelo site e também nas redes sociais, que tem estas imagens bem ilustrativas sobre estas questões da off-season. Mas como estava a dizer, eles têm as picks dos Santos, têm lá está, de pick 10, vamos dizer assim. Também tem, acho que é tem exato a de 2027, a de Phoenix Suns também, eles têm essa aí de Phoenix Suns, e depois eu acho que também tem a 2029, salvo erro. Eles têm basicamente as picks dos Phoenix Suns, aquelas que estavam nos Brooklyn Nets no tal negócio de Kevin Durant, e eles também têm. E eles podem usar isso para lá está, para essas questões da troca Kevin Durant. E eu, sinceramente, eu gostava mais de Devin Booker e fazer a tal troca Jalen Green pelo Devin Booker e dava as piques, lá está os Suns. Pá, a malta pode dizer, mas podiam dar as piques mais. Não, tu tens de dar as piques dos Suns. Pá, não vale a pena, ainda por cima o Devin Booker, meu. É o Devin Booker. Tipo, tens que dar claramente essas piques aos Suns, sinceramente. Não há como inventar. Eu estava aqui a confirmar, exato. Tem a 2025, depois tem a 2027 e depois tem a 2029 que pode ser os Phoenix Suns ou os Dallas. Depende, lá está, da posição da lotaria desse ano. Mas pronto, assim, lá está para os Suns. Se quiserem partir para um rebuild, lá está aí, podem trocar Kevin Durant e podem trocar o Devin Booker no Devin Booker ou de Kevin Durant, recebem esses piques de volta para ter, lá está, estes próximos 4 anos de rebuild aí, né, que sinceramente a equipa precisava. Mas pronto, eu já dei a opinião sobre isso. Os Phoenix Suns estão realmente tramados e não só por essas questões, porque também tem aquela questão do Bradley Beal, que está a gostar muito de estar no Arizona. Mas pronto, passando para as reservas, falar aqui, a Aaron Holiday tem a sua team option de 5 milhões. Vamos ver o que é que vão decidir. Também lá está em final de junho, tal como o Fred VanVleet. Rich Shepard não teve assim muito tempo de jogo e a jogar também na G-League e tal. É um dos nomes que também se fala muito por causa dessa questão e de ser um jovem jogador, e é uma opção de sentido dos Rockets se em vez de dar muitas piques dão estes jovens jogadores. Lá está Rich Shepard, o Cam Whitmore também, que tem jogado pouco e já está na sua segunda época, e a terceira, e já a pensar na terceira, eu acho que ele também não vai ter muito tempo. Lá está Amen, Dylan Brooks, acho que também não sai.
ao Tari Eason e ao Jabari Smith, fica complicado. E já vou falar desta dupla do Jabari e Tari, só para terminar aqui o Jack Landell, que tem aqui, lá está, não é não garantido, o próximo ano ganha 8 milhões, mas não são garantidos, e vamos ver também o que é que os Rockets vão fazer, porque a nível de cap space está ali a cheirar ali as first aprons, exato. Isto, atenção, e este valor é que me diz aqui, inclui o bónus e a pique de primeira ronda, embora já não é 9 a 10, mas baixa um bocadinho, mas não é assim muito a nível de salário da pique 9 para a 10. E isto também inclui, lá está, as team options do Family Elite, do Aaron Holiday, também dos contratos não garantidos do Nate Williams e do Jack Landell também. Se caso, lá está, os Rockets, claro, podem fazer uma ginástica e sair daqui, claro, primeiro mandam o contrato de Family embora, pronto, já são ali 45 milhões e já passam a ter só 150 milhões de salários. Pronto, é verdade que isso não dá para seres uma cap team, não é? Porque o cap space vai estar situado nos 155 milhões, mas mesmo assim, pronto, já, já não estás preocupado com as questões do tax, vamos dizer assim. E depois tens, lá está, aquelas questões todas das trade exceptions e as mid-levels, biennials, não sei o que, embora atualmente ainda a equipa tem direito a isso. Tem direito a isso. Claro que isso depende depois do que é que podem fazer, mas eu acredito que lá está, os Rockets não vão atingir ali a first apron, e mesmo se quiserem sair, lá está também do tax, lá está, basta também, por exemplo, Landell também ir à vida dele, não é? E também lá está o Aaron Holiday também, ou seja, são logo 13 milhões e assim a equipa já sai e tem 180 que depois dá para gastar, lá está dá para gastar lá está na mid-level e Benel e por aí fora. Por isso eu acredito que pode haver essa jogada, sinceramente, mas vamos ver. Sobre a questão do Tyrese e do Jabari Smith, são jogadores que têm uma questão que é a sua rookie extension, ou seja, os Rockets voltam a ter 2 jogadores para essa questão. No ano passado tiveram, que era o Sengun e o Jaron Green. Eu estava à espera que o Sengun assinasse pelo contrato máximo rookie extension, porque e até ver a sua concorrência, digamos assim, ou a malta do seu próprio draft, que lá está o Cade Cunningham, o Franz Wagner, Scottie Barnes, não sei o quê, Evan Mobley, todos a ganhar assim a sua Max Rookie Station. Franz Wagner, acho que Franz Wagner também, mas tipo, ia pensar que o segundo ok, porque o segundo provavelmente era o segundo jogador mais forte dessa classe do draft a chegar para o All-Star, isso no ano passado, mas acabou por não ir, lá está, foi o Scottie Barnes, foi o único jogador dessa classe do draft no All-Star no ano passado, atenção, já este ano já tivemos aí o Cade Cunningham, mas, e Evan Mobley também, mas o Sengun renovou assim abaixo, que foi bem jogado, e dos Rockets também renovaram tal contrato de Jalen Green, também foi bem jogado, sinceramente, 21%, 20%, para um jogador que podia-se complicar a questão e renovaram já, porque imagina, se este ano fosse o ano de explosão do Jalen Green, se calhar, e não tivesse assinado este contrato, se calhar aqui nesta altura, quando era mesmo para renovar, nesta altura que podia ser restricted free agent, aí os Rockets estavam um bocado complicados e tinham que dar se calhar um max rookie extension ou um valor parecido com, por exemplo, do Sengun, que vai receber basicamente. Afinal, pensava que afinal sim, é quase igual com o Jalen Green. Muito bem. Mas pronto, Tyrese e Jabari Smith, jogadores que têm mais um ano de contrato, o que é que os Rockets podem fazer? Vão tentar negociar com eles, se calhar, e tentar um contrato amigável, tal como aconteceu com o Jalen Green e o Sengun. Agora, que tipo de valores? 20 milhões, sinceramente. E vamos ver se eles o aceitam. Se aceitar, melhor. Se não aceitar, opa, para o ano são jogadores restritos. Free agent, por isso os Rockets têm um bocado a faca e o queijo na mão, mas a rezar que não tem um ano de explosão, sinceramente. Embora eu acho que. Eu gosto muito de Ariza e de Jabari, mas sinceramente não vejo eles a ter assim um ano de explosão. Sinceramente, são grandes jogadores defensivos, mas mesmo assim, pronto, no ataque, o triplo é um bocado irregular. Mas pronto. Free agent, Steven Adams. Vai ser muito curioso. Gostei desta questão dos playoffs do Steven Adams. Agora,
se vai renovar com a equipa. Eu acho que os Rockets, se calhar, podem renovar com ele. Eles têm os bird rights dele. Que valores se renovar com ele? Pois, estamos a falar de um posto veterano. Veterano, quer dizer, tem quantos anos? Possivelmente. Porque às vezes dá a entender que tem mais anos. Vai fazer 32, pois. Tem 31, mas vai fazer no verão 32. Também 20 milhões. Quer dizer, não sei, não é? Eu acho que ele atualmente já não é jogador de 20 milhões. Embora está até a questão de ressaltos e isso, não é um jogador pós-bloqueios muito forte. Epá, eu diria mid-level ou continuar lá está a ganhar os seus 12 milhões anuais, porque 20 já acho puxado, sinceramente. E tendo em conta a idade dele, acho puxado. Por isso já. Jeff Green, que vem na tal off-season louca, se ficar na equipa agora já nos Rockets vão dar aquele contrato, pronto, aquele 8 milhões anuais, acho que agora é o mínimo, basicamente, ou seja, 3, 4 milhões. Acho que é 4 milhões, porque o Jeff Green já está há muito tempo e agora tem direito a receber mais um bocadinho, 4 milhões. Aaron Holiday tem team option. O Tate, que tem a questão de, o Tate, que os Rockets no ano passado ativaram a team option, que até acho que foi bem, que assim ficou o contrato assim, coisa, só que ao ativar a team option dele fica com que este ano, este verão, esteja unrestricted. E sinceramente acho que os Rockets não, pá, já é um jogador que é verdade que veio tarde para a liga e pronto, já está no seu prime e realmente é isto. Ele é isto, este jogador é isto e acho que vai para a free, sinceramente. Depois Fred VanVleet, já falei dele, e depois Jack McVeigh e Nefali Dante são restricted porque tem a questão do two-way. Já falei aqui da questão do cap, não é? Já falei aqui a questão do draft, que tem a pick 10 e a 59. E para além disso, tem mais 4 picks trocáveis, as tais dos Rockets, desculpem, dos Suns, dos Suns que tem para trocar. E depois tem mais as duas, algumas delas que é as suas próprias, não é? As suas próprias que são, salvo erro, exato, a 28 e a 30. Ou seja, tem 5 picks de primeira ronda que podem trocar, embora pode passar para 6, passar na noite do draft, tem disponível a 2032 e depois, claro, podem usar as swaps 29 a 31 deles próprios. Vamos ver como é que vai ser. Pois aqui a questão da mid-level, por agora ainda estão elegíveis, agora depende, lá está, depois se este valor passar para a first weapon já não tem direito a isto, tem só a tax mid-level, que é em vez de ser 14 milhões passa a 5,5 e não já não tem a biannual e já também não podem usar as suas trade exceptions. E é isto, malta. A dos Suns, basicamente é este o cenário. Se querem, também há aquela opção de, para a malta que é mais fã, da equipa, continuar a apostar nesta malta jovem, sei quê, continuar com esta equipa, apostar nestes jovens jogadores, na mesma, lá está os Reed Shepard, Cam Whitmore, Jalen Greens, e isso, e continuar com o Fame VanVleet na mesma, que tem essa decisão, ou se não, pegar e começar a distribuir, lá está, Jalen Green acabou, mais Rich Shepard, Cam Whitmore, que lá está, são outros dois jogadores deste Young Core, pegar e ir ao mercado de trocas e ver o que é que fazer. Porque realmente esta equipa realmente precisa de um closer, de um jogador para que feche jogos. E não é o Fred VanVleet, meus amigos. Ou o Sengun, que tem que fechar jogos, porque eu digo o Sengun não é um Nikola Jokic. E acho que a nível de potencial não chega lá, sinceramente. Por isso eu acho que o caminho pode ser mesmo realmente ir à caça daqui numa super estrela. Que é verdade que este verão pode ser Luke. Há Giannis também, há essa questão de Giannis. Embora acho que vai ser complicado por causa da questão de lotaria. Embora, pronto, fala-se muito da questão de Dallas e de Spurs. Não querem trocar as suas picks, mas vamos ver. Mas sim, curioso para ver esta questão dos Houston, que acho que, sinceramente, podem ser, não vou dizer malucos como foram há 2 anos, mas podem estar bem ativos, sinceramente, e fazer assim uma bela troca para ver se esta equipa, porque agora lá está a equipa, já temos nos playoffs, já teve aquela questão e a evolução na época regular, em que subiram, teve aquela subida bastante boa, mas já estiveram neste cenário dos playoffs em que já foram detectados problemas e se calhar pode acontecer, lá está, como o jogo Oklahoma City Thunder é, ok, como foi que é um cenário muito comparável, que é o jogo Oklahoma City tinha a questão do Josh Giddey, que depois pegaram, já não dá, Josh Giddey, pronto, e foram trocar e foram buscar o Caruso, que realmente era uma das necessidades da equipa, e depois a equipa por via de free agency foram buscar o Hartenstein, que era outra necessidade da equipa, que era ali da zona interior, ali um poste
ali em vez de estar ali 7 sozinho. Aqui os Rockets podem fazer cenário que realmente detectar que o Jalen Green já não dá e não há espaço lá está para esta malta toda jovem, os Rich Shepard e o Cam Whitmores. Embora o Rich Shepard acho que ainda tem, que depois depende do que forem buscar da troca de Jalen Green e mesmo a questão do Fred VanVleet também. O Rich Shepard pode ter, mas o Cam Whitmore acho muito complicado. Com o Amen, com o Dylan Brooks, já disse, Tari Easy e Jabbar Smith vão ficar para o ano, ele não vai ter outra vez. E com isto, o valor do jogador perde-se um bocado, pessoal, está, não tem espaço, perde-se. E vamos ver como é que vai ser a situação de Houston. E espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaste, deixa o like, que ajuda sempre no algoritmo aqui do YouTube. E se subscreve aqui no canal do Pausa Técnica. Voltarei, lá está, para mais um aqui, um episódio, um vídeo aqui da guias da off-season. E a próxima equipa que irei falar, não vou sair do Texas, vou para Santo António Spurs, foi a tal equipa que ficou com a segunda pick do draft deste ano. Grande abraço, fiquem bem.